Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade no setor da evangelização infantil. E hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando especificamente o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje nós vamos iniciar a leitura das instruções dos Espíritos desse capítulo. Mas antes de iniciar o nosso estudo, como de costume, vamos fazer a nossa oração. Então, vamos fechando os olhos, respirando fundo, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana que passou, agradecendo pelas bênçãos que são colocadas em nossas vidas, agradecendo também pelos obstáculos que são postos à nossa frente, sabemos que estão aí por um motivo, e rogando nesse momento a presença do Pai Celestial, a presença do Mestre Jesus, para que o nosso estudo seja bastante profícuo, possamos entender verdadeiramente o sentido da mensagem de hoje. Assim seja. Então, o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, o primeiro texto dele teve como mote uma passagem do Evangelho de Mateus. Eu sempre gosto de voltar a esse iniciozinho, com um trecho extraído do próprio Evangelho, para a gente conseguir um contexto maior, para as mensagens que a gente vai estudando. Então, o trecho é assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E daí veio o título do nosso capítulo, Sede Perfeitos. E aí, o nosso texto propriamente de hoje, o primeiro texto das instruções dos Espíritos desse capítulo, vem logo depois da parábola do semeador, que também tem tudo a ver com o texto que a gente vai ler hoje. Mas, bom, instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta a angústia da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas.
e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como da sua mãe o filho. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe do filho, ou seja, o dever, ele descende da razão, ele vem da razão da mesma forma que o filho vem da mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Bom, esse texto de hoje, ele traz, assim, reflexões muito profundas e eu gostaria de destacar especialmente 3 trechos aqui, 3 ideias que ele traz, que se complementam e que eu acho que são os pontos centrais, né, que a gente pode trabalhar aqui. Primeiro, de onde vem esse dever, né? Esse cumprimento da lei divina. A gente lembra nessa parte daquela pergunta, né, do Livro dos Espíritos, pergunta 600 e alguma coisa, 631 ou 621, alguma coisa assim, onde está escrita a lei de Deus e os Espíritos respondem na vossa consciência, né, nas suas consciências. E aqui, ele pergunta de novo, né? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever começa, né, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ou seja, essa ideia, ela já está dentro de nós, né? Se eu não quero que determinada coisa seja feita a mim, eu também não vou desejar que isso seja feito ao próximo, tão pouco que eu faça isso ao próximo, né? Isso também Jesus nos traz diversas vezes, acho que também no próprio Evangelho de Mateus, né? E é também um dos pilares, eu acho, dessa mensagem que a gente está lendo hoje. E bom, logo em seguida, ele traz outra reflexão que eu também acho que é um dos pilares desse texto de hoje. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus. Quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Veja, chega a ser meio poético isso, né? Nós somos iguais em tudo, inclusive na nossa dor, né? Principalmente na nossa dor. A dor, ela é a experiência equalizadora de todos nós, digamos assim, né? É através do sofrimento que eu sinto que eu consigo desenvolver compaixão pelo próximo que está passando pela mesma experiência que eu passei, que está passando pelo mesmo sofrimento que um familiar meu passou. Então, é muito interessante a gente pensar na dor sob essa perspectiva, né? Refletir sobre a dor e sobre o sofrimento, sobre sua necessidade, é sempre uma tarefa assim, muito desafiadora, porque muitas vezes a gente não consegue racionalizar a razão daquele sofrimento existir, daquela dor existir. E aí entra muito o elemento da fé, né? A questão da fé. E trabalhar essa ideia do sofrimento, né? Nessa perspectiva, né? Como um elemento que nos torna irmãos, que nos aproxima, é muito bonito, né? E traz um certo consolo até, né? E eu acho que esse texto traz isso de uma forma muito interessante. Então, né, fechando o texto, ele traz esse terceiro ponto que eu achei interessante destacar. Que é assim, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. E aqui ele continua. Dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. Ou seja, o dever, ele é um consectário da razão. Por conta da minha racionalidade que eu entendo que
eu devo adotar determinadas condutas na minha vida. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E aqui eu acho que é o ponto-chave, realmente. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Ou seja, o sofrimento é algo inarredável, inexorável. Ninguém escapa do sofrimento. O simples fato de estarmos aqui encarnados, submetidos a doenças, enfim, todos os tipos de desconforto e de aflição, do mínimo que seja até uma grande provação, né? uma grande aflição, nós vamos passar pelo sofrimento. Ninguém está livre do sofrimento. Então, aquela ideia de que muitas vezes a gente encontra alguns irmãos de cristianismo da gente, às vezes, propagando aí, né? De que, Deus nos ama, Deus nos honra no momento em que Ele nos dá uma vitória material, em que Ele nos livra de determinada situação. Muito pelo contrário. Muitas vezes o sofrimento é, de fato, a expressão da misericórdia divina nas nossas vidas, né? É através do sofrimento que nós encontramos a alavanca necessária para que possamos, de fato, caminhar na nossa evolução. Então, quando ele fala aqui que o homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, assim, é algo que a gente consegue pensar, mas de fato colocar na nossa mente e no nosso coração é difícil, né? É muito difícil. Lembrando, né, voltando àquela ideia de que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, que basta a gente ouvir essa consciência, né, essa vozinha dentro de nós que nos diz o que é certo e o que é errado. Lembrando, inclusive, da lição, né, como ele colocou no início do texto, que Jesus sempre nos traz, de que nós devemos fazer ao próximo assim como nós queremos que seja feito a nós. Se nós conseguirmos fazer isso verdadeiramente, né, e colocar isso como o fiel da balança para todas as nossas decisões, para todas as atitudes que vamos tomar daqui para frente, aí sim que a gente vai estar, de fato caminhando. Né? Compreender isso é desafiador, mas muito bonito também, né? Muito bonito. Veja que eu sigo a lei de Deus não porque eu tenho medo do que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, não porque eu temo as consequências até mesmo nessa existência, ou porque por uma convenção social, né? Lembrando, inclusive, lá no início do texto, que ele fala aqui, né? Esse texto, ele trata não do dever das profissões, né? Do que impõe a sociedade para nós, mas do dever moral. Aí ele fala, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações dos interesses do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas às pressões de suas derrotas. Ou seja, eu tomo determinadas condutas, determinadas atitudes na minha vida, de acordo com essa lei de Deus que está escrita na nossa consciência, de acordo com essa noção de dever, não esperando a aprovação de outros, não esperando essas testemunhas das vitórias ou a repressão das derrotas, mas sim porque é o imperativo da minha felicidade. Eu vou chegar na felicidade que me é prometida, inclusive pelo Cristo, se eu compreender isso e entender que essa é a minha essência, sabe? É isso que a minha existência o tempo inteiro evoca de mim, sabe? Então, ter essa ideia em mente, né? Melhor, tentar lembrar disso sempre, toda vez que são colocados desafios na nossa frente, né? Desde os menores até as grandes questões, que eu acho que é o X da questão. Então é isso. Eu acho que esses três pontos destacados conseguem trazer bem a ideia desse texto. O dever. Muito interessante mesmo. Bom, é isso. Então, vamos fechar os olhos novamente, buscando nos concentrar
novamente elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com um sentimento de gratidão pela reflexão de hoje, agradecendo também, mais uma vez, a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, agradecendo pela semana que passou, por todas as bênçãos, todos os desafios, e aproveitando a oportunidade para rogar ao Pai a clareza necessária, para que possamos tomar as decisões corretas de acordo com a sua lei, que possamos refletir sobre a mensagem de hoje e que nós possamos estar aqui novamente próximo domingo para dar continuidade ao nosso estudo. Assim seja. Então, bom domingo, pessoal. Até a próxima.